Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Eu, como sempre, estou aqui às voltas com a briga, com o meu ring light, com as minhas coisas, E eu não escondo de ninguém que eu não tenho nenhuma experiência, nenhum craquejo com esses negócios, Eu não tenho desejo de viver dessa coisa, Então não tem por que eu ficar me especializando nisso. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Aliás, hoje de manhã a gente estava no café da manhã, lá no Café Camponês, no Raízes do Brasil, e eu estava falando isso e o mozinho também concordou, O meu objetivo não é ser um digital influencer, não é ser um missionário digital, porque agora tem algumas pessoas que dizem que não são digital influencers, são missionários digitais. Eu nem acredito que exista missionário digital, Para mim, missionário é quem parte missão. Quem fica dentro de casa fazendo vídeo na internet não é um missionário. Ah, Bernardo, mas é importante. Eu não disse que não é importante. Eu acho que a gente tem que dar o nome certo para as coisas certas, Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Do mesmo jeito que eu acho que não existe pregador digital, nada disso. São digital influencers, são influenciadores digitais que falam alguns deles falam da religião católica, é verdade, mas, novamente, a gente tem que deixar claro que é uma ação, e a ação, para mim, é exatamente essa, é o influenciador digital. O objetivo da pessoa é influenciar. Eu não tenho nenhum desejo de influenciar ninguém. Até porque eu teria que ter muito trabalho para fazer isso. E eu acho que não é por aí. Mais ou menos o que eu falo aqui, se eu tiver a oportunidade de fazer uma outra homilia, eu falarei algo parecido. Como a homilia que eu coloco na internet é parecida com a que eu vou falar aqui. Gracinha, boa noite, bom domingo para vocês. Obrigado, Gracinha. Então, assim, eu quero fazer minhas homilias, Eu quero mostrar às pessoas como eu penso a religião, como eu vivo a religião. E é isso, acabou. Ah, Bernardo, mas não tem mais, é isso. Ah, Bernardo, mas a sua fala, ela é importante, ela faz diferença para mim. Eu consegui fazer uma besteira aqui, eu consegui esbarrar no mouse, no fio do mouse. Acho que eu joguei meu mouse no chão. Vocês veem que eu sou uma criatura que eu consigo o impossível. Realmente, eu joguei o mouse no chão. Ai. Viu? Com os influenciadores digitais isso não acontece. Eles não jogam o mouse no chão. Eles nunca passariam por essa coisa ao vivo e a cor. Bom, mas vamos começar que já está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver,
estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Enquanto eu estava fazendo a leitura, o Tchelinho entrou. Boa noite, Tchelinho, paz e bem. E o Padre Hermes Fernandes também entrou. Boa noite, Padre Hermes, paz e bem. Padre Hermes acabou de falar também. Boa noite, meu irmão. Mozinho, não sei se você viu, Padre Hermes está online. O evangelho de hoje é um evangelho extremamente conhecido, muito falado e às vezes muito manipulado. Né? De vez em quando a gente ouve pessoas que querem disseminar desinformação, querem soltar fake news, e a gente vira e fala: não, mas na verdade essas pessoas clamam para mim. Verdade? Para mim só existe uma verdade, que é Cristo. Aí eu fico olhando assim, né, e eu tenho sinceramente que parar para não dar uma resposta mal criada. Porque isso, na verdade, é uma fala extremamente perversa. É uma fala extremamente hipócrita. Eu diria até que é um sacrilégio. Bernardo, mas você não deve entender Jesus como verdade. O que você entende quando se fala que Jesus é a verdade? Porque Jesus também disse que ele é a porta, que ele é o pão, que ele é a vida, é o caminho. E sabe, pessoal, olhando essa frase, ela é tão cheia de conteúdo que você reduzir ela a esse tipo de expressão chega a doer no coração. Sabe, uma reflexão que eu fiz na escola diaconal junto com o querido professor Daniel Rios, quando me veio uma intuição interessante, que a frase "eu sou o caminho, a verdade e a vida" é uma frase trinitária. É uma frase
relacionada à Santíssima Trindade. Porque quando fala da vida, me lembra que o Pai é o Deus da vida. Ele não é o Deus dos mortos, ele é o Deus dos vivos. Ele me lembra que o Espírito Santo é chamado do Espírito da verdade. E que Cristo, quando esteve na terra, caminhava, mostrando que a ação real daqueles que seguem Jesus é caminhar no mundo, é seguir na igreja, é estar com o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus em movimento, a igreja, a realização das comunidades de fé, são aqueles que caminham no mundo. Por mais belas, lindas e maravilhosas que sejam as catedrais, as igrejas, as basílicas, sabe? Eu sou muito feliz que a igreja matriz nossa é muito bonita, mas mais bonita é a celebração feita embaixo de uma árvore, numa comunidade carente, numa aldeia indígena. É a comunidade feita num canto, num pedaço de lona, num acampamento, num assentamento rural. O mozinho está falando aqui. Ih, meu Deus do céu, não estou conseguindo ler. Oi, estimado querido Padre Hermes, boa noite. Obrigado por estar aqui. Forte abraço e sua bênção. Estou precisando urgentemente fazer a minha cirurgia de olho. Mas, então, ficar reduzindo essa frase como se fosse um bordão, em vez de ser algo concreto na sua vida, né? Deus abençoe minha irmã, diz Padre Hermes. E aí, a gente vê como uma coisa interessante, se você for lá na primeira leitura. E essa primeira leitura, eu acredito que todo e qualquer diácono do mundo, quando vê lá Atos 6, de 1 a 7, já acende a luz na cabeça dele. Porque é quando os diáconos surgem na igreja. E sabe, eu fico fascinado com essa passagem. Porque essa passagem é, para mim, a manifestação mais clara de sinodalidade que eu tenho na Bíblia. Sabe, eu acho que quando a gente for discutir sinodalidade, a gente devia pegar essa passagem. E sabe, quanto mais eu leio ela, mais eu vejo como o método do ver, julgar e agir é maravilhoso. E, meu Deus do céu, o Guinho Inquisidor está aqui reclamando, dizendo que ver, julgar e agir é coisa da teologia da libertação, do não sei o que, do não sei qual, de não sei o que. Está aqui nervoso. Primeiro, o Guinho, lembre-se que o Papa Leão XIV falou que a teologia da libertação é uma grande escola de fé. Sabe, eu acho que 90% do que a gente ouve, talvez até mais, 97,5% de tudo que a gente ouve sobre teologia da libertação é dito por pessoas que não têm a mínima ideia do que é a teologia da libertação, que nunca leram um livro, nunca tiveram uma experiência numa vivência de teologia da libertação, de comunidade eclesial de base, de leitura popular da Bíblia. Então, assim, estão falando do que não sabem, usam um espantalho para fins políticos, não são nem fins religiosos. Mas o método de ver, julgar e agir é o método da igreja, faz parte do magistério da igreja. Está na encíclica Mater et Magistra do Papa
São João 23. Então, eu posso falar dele. Mas por que essa passagem é uma passagem sinodal? Porque na comunidade de fé, na igreja nascente, o povo viu um problema, uma injustiça. E assim eu acho muito belo quando eu vejo que a Sagrada Escritura não varre para o tapete os erros das pessoas que seguem Jesus. Hoje em dia, quando eu vejo um diácono, um padre, um bispo cometer um erro, muita gente quer esconder. A Bíblia não. Padre Hermes, não odeiam a teologia da libertação. Odeiam aos pobres e a igreja que se identifica com eles. O senhor está coberto de razão, Padre Hermes, é isso mesmo. Essa igreja de pobres, essa igreja pobre para os pobres, essa igreja comprometida com os pobres, nós, da igreja, que usamos este anel, né? Esse anel que aqui, ó, o anel de Tucum, que mostra a nossa aliança com os pobres, com os excluídos, com os perseguidos, nós usamos porque nos identificamos com eles e nos identificamos com Jesus. E como eles odeiam os pobres, os excluídos, os perseguidos, eles odeiam a igreja e toda a teologia latino-americana. O senhor tem toda a razão, Padre Hermes. Muito obrigado por essa participação. E aí eles não varrem para baixo do tapete, eles vão lá. Senhores, apóstolos, está errado. A comunidade está beneficiando um grupo em relação ao outro. Isso é preconceito, é discriminação. A igreja é profética. Mesmo na comunidade de fé, ela denuncia os erros do mundo, porque no reino de Deus, na terra sem males, não há espaço para preconceito, discriminação, ódio. Não há. Enquanto o seu coração estiver coberto disso, não adianta missa, não adianta oração, jejum, adoração, não interessa nada, porque você precisa se converter. Use isso para mudar o teu coração. Qualquer pessoa, mesmo aquelas que têm deficiências físicas, dobram o joelho. Mas dobrar o coração é extremamente difícil. E aí é que é bonito, porque os apóstolos podiam ter tomado uma decisão, os apóstolos podiam ter escolhido, os apóstolos podiam ter mandado, mas não. Não. Eles viram e falam assim, olha, vamos resolver isso. Escolham vocês, homens de boa fama e repletos do Espírito Santo. A função dos apóstolos, a responsabilidade dos apóstolos era a igreja. E por isso era necessário um grupo de pessoas. E aqui eles deixam que a comunidade escolha. A comunidade julga. Uma vez, depois de ver e julgar, à luz dos critérios deles da época, não se tornaram pessoas grandes no início da igreja, porque eram instruídas, poderosas, fortes. E sim, porque se puseram a caminho, dentro da verdade aprendida pela palavra do Senhor, guiados pelo Espírito Paráclito, o advogado, para defender a vida, para promover a dignidade e para criar a justiça. É muito bonito pensar que os únicos ministros ordenados da Bíblia não são ordenados para serem sacerdotes que oferecem sacrifícios, porque isso não era da igreja nascente. Não eram ministros para fazer missas ou orações, porque
Isso era próprio de toda a comunidade. Sequer foram escolhidos para fazer a partilha do pão, lembrando a última ceia. Os únicos ministras ordenadas da igreja. A única ordem existente, a ordem dos diáconos, que depois tiveram diaconisas, foram criados para cuidar dos frágeis, dos vulneráveis, de produzir justiça. E se produzem justiça, estão comprometidos com a paz. Essa é a essência de quem segue com Jesus. Seguir com Jesus é caminhar no mundo, caminhar na verdade, mas acima de tudo, caminhar na paz e no amor. Quando nós batizamos, nós perguntamos: vocês querem ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? Ora, isso significa que eu preciso entender que a comunidade, a igreja, é uma comunidade de fé e de amor. Ela se realiza na fé, mas eles têm como alicerce o amor. E aqui eu me lembro da palavra de São Pedro na segunda carta, que nós fazemos parte de um edifício espiritual. Nós somos pedras deste edifício. A igreja não existe sem cada um de nós. Cada um de nós faz parte da igreja. Sim, sim. A igreja não são os prédios lindos. Ô Cacá, boa noite, paz e bem. A igreja não são os prédios lindos, os sinos gigantescos, os seus hospitais, as suas escolas, os seus seminários. Não. A igreja são as pessoas que estão nela. Nós somos as pedras da igreja. Boa noite, diz a Cacá. E sendo pedras, nós fazemos parte da igreja. A igreja precisa de nós. É claro que existe a pedra angular, que é Jesus. Pedro está certo. A pedra que foi rejeitada, a pedra que foi jogada fora, é a pedra angular. E eu pergunto a você que está me ouvindo ou que vai me ouvir: o mundo hoje está jogando pedras fora, rejeitando as pedras, que são as pessoas pretas, as pessoas indígenas, os refugiados, os imigrantes, as crianças, os velhos, a comunidade LGBTQIAPN+. As pessoas estão rejeitando até as mulheres, porque a misoginia e o feminicídio nesse país estão em níveis inaceitáveis. E quando é que nós vamos assumir que as pedras que os pedreiros rejeitaram se tornam para nós pedras angulares? É preciso trazer para nós a responsabilidade de produzir a justiça e a paz, como foi dada lá aqueles 7 homens no Ato dos Apóstolos. Porque senão a frase de Pedro se torna verdade, que a pedra angular será pedra de tropeço. E quando eu li isso hoje de manhã, eu me lembrei da profecia de Simeão. Este menino será causa de reerguimento e de queda para muitos em Israel. A palavra do Senhor é clara. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas aqueles que seguem conhecem o Pai. Sabe, Filipe, ele ainda não tinha se convertido, ele ainda acha aceitável para aquela época. Mas para você que está me ouvindo, não é. Você tem que saber que Jesus é Deus. Eu sei que é difícil, mas Ele é Deus.
E se você entende isso, ele é a pedra angular. Ele é o início da sua caminhada, na verdade, na vida. E você não pode jogar a pedra angular. Você não pode rejeitá-la, senão ela é pedra de... É aceitar que é preciso criar uma nova sociedade. E nessa nova sociedade, nós vamos defender a vida e a dignidade das pessoas. Começando pelas rejeitadas e excluídas, começando pelas periferias sociais e existenciais. É preciso o diálogo amoroso para superar o ódio. É preciso o compromisso integral com a vida. Me dá muita dor no coração quando eu vejo as pessoas falando assim, marcha pela vida. E aí a única coisa que discutem é a proteção do conceito. Eles são contra o aborto. Mas não são a favor da vida. Porque a vida inclui a proteção contra o aborto, mas vai contra todas as outras ofensas à vida. É preciso compromisso com a dignidade humana. Se você não dá condições de vida digna para uma pessoa, você não é nem pró-vida, nem segue Jesus. Se você não garante o justo salário, se você não garante uma jornada decente de vida. O que é? Eu estou falando do fim da escala 6x1? Sim, estou falando que eu sou a favor de uma escala 5x2. Se alguém ficou chateado, desculpa, mas eu sigo com a igreja. Eu sigo com um tal de Papa Leão. Não, não é o Papa Leão XIV, não, o Papa Leão XIII, 1891, tá? Vai ler lá Rerum Novarum, vai ver o que eu estou falando. Justo salário, né? São contra o aborto, mas a favor da diminuição da idade penal e da pena de morte. Boa colocação, isso mesmo, tinha me esquecido disso. Como se o grande problema da violência no Brasil fosse um garoto de 16 anos. Vejam quem são os grandes criminosos que nós estamos vendo esse ano. Homens brancos de mais de 40 anos, ricos que moram em casas de muito bom padrão. Não é o garoto de 14, 16 anos que está batendo a carteira de alguém. Não. Muito boa colocação. E ser a favor da pena de morte é uma excrescência total. Né? Mas, infelizmente, tem muita gente, né? Agora querem trabalho infantil. Ai, meu Deus do céu, é verdade, né, Cacá? É um absurdo total. Se você pensar que em 1890 a igreja já condenava o trabalho infantil, essas pessoas estão indo lá para o, sei lá, para o século XVII, né? Se dizem modernas. Na verdade, são cheias de ódio e desprezo. Elas não seguem Jesus, elas não caminham no... Elas não acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus para elas é pedra de tropeço, não é pedra angular. Vocês veem como esse evangelho, como essas leituras são fortes na nossa vida. Como é necessário trazer a palavra de Deus para os dias de hoje para que a gente possa realmente entender. Amém? Nem sei quanto tempo eu falei. São 8h01. Hoje eu falei pouquinho. Acho que eu poderia continuar falando aqui mais uma meia hora, mas aí também tem que ter pena do povo, né? Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou falar sobre o evangelho de segunda-feira, que eu não tenho a mínima ideia de qual seja. Vai ter a celebração da palavra às 7h30, como eu faço toda segunda-feira. E depois eu vou fazer às 19h30, 7h30, 7h30. Garanto que uma homilia é diferente da outra. O núcleo é o mesmo. O que nós falamos é diferente. Porque eu falo para uma comunidade de fé. E cada comunidade é única. Bom, vou dar minha bênção.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero e Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos. Em paz. Tchau, tchau.